Então, pessoal, vamos resolver agora a questão 9, tá, da lista, que diz o seguinte: em um canteiro de obras, um balde de concreto de 65 kg está suspenso por um cabo leve, porém forte, que passa sobre uma polia leve sem atrito e está conectado a uma caixa de 80 kg sobre um teto horizontal, tá? Então a gente tem um teto aqui horizontal, tem essa caixa aqui em cima, tá? Essa caixa pesa 80 kg e esse balde de concreto pesa 65 kg, tá? O cabo puxa horizontalmente, o cabo vai puxar, né, nesse sentido, no sentido do concreto para baixo, né? O concreto tende a descer, tá? Então, o balde, o cabo puxa horizontalmente a caixa e um saco de cascalho de 50 kg, ou cascalho aqui em cima, repousa sobre o topo da caixa, ok? Os coeficientes de atrito entre a caixa e o teto são indicados. Então aqui a gente tem o coeficiente de atrito S, que é o coeficiente de atrito cinético ou estático, tá? Ou seja, o coeficiente de atrito quando o objeto está parado, quando a caixa estiver parada em relação ao solo. E μk é o coeficiente de atrito cinético ou dinâmico, quando houver movimento, ok? No caso em que há movimento. A letra A diz o seguinte, pergunta o seguinte: acha a força de atrito sobre a caixa. Então vamos analisar o seguinte. Primeiro, vamos calcular, vamos olhar a situação. Pega o concreto, tá? Tem aqui o concreto. Quais são as forças que agem sobre o concreto? Tem o peso do concreto atuando para baixo e a tração da corda atuando para cima, tá? Então qual é o peso do concreto? O peso do concreto é o que? É a massa dele, a massa do concreto, vezes a gravidade, a aceleração da gravidade, que é 10. A massa é 65, a gravidade é 10, então vai dar o que? 650, ok? 650 o que? Newtons. Ok, então a gente analisou a força do peso, né? A força que age de peso sobre o concreto. A pergunta é o seguinte: na situação em questão, qual é o atrito? Vamos olhar a situação agora da caixa. A caixa que está lá em cima, né? Repousando sobre o teto. Então a gente tem o que? A gente tem aqui a caixa, sobre ele e tem um cascalho aqui em cima, tá? Esse conjunto massa caixa, então massa da caixa, vou botar MCX, mais a massa do cascalho, MCasc, é o que? É 80 kg mais 50 kg, né? Igual a 130 kg. 130 kg. Então, a pergunta é, qual é a força de atrito? Qual é a força de atrito? Qual é a força de atrito estático que age sobre esse conjunto? Porque como um está repousando sobre o outro, a gente visualiza os dois como um objeto só, tá? Porque existe um atrito só entre o teto, né, esse piso aqui, e esse conjunto caixa mais cascalho. Então, qual é a força de atrito estático? A força de atrito estático é igual, né, do conjunto, é igual a essa massa dos dois, que é 130 kg, vezes a gravidade, que é 10, né? Então aqui vai ser o quê? O peso dos dois, que no final das contas vai ser a normal, o módulo da normal, né? Porque o peso está aqui apontando para baixo, a normal apontando para cima, com a mesma intensidade. Então isso aqui é a normal, vezes o coeficiente de atrito estático, né? O S, que é o 0,7. Então vai ficar o quê? 1.300 vezes 0,7. E isso aqui vai dar 910 newtons. A pergunta é, veja, o corpo está parado, a situação está parada, né? Então a gente tem o que? A gente tem o conjunto aqui, caixa mais cascalho, com a força de atrito aqui de 910 newtons. A gente tem a tração atuando para lá. E aqui a corda, né? Existe a corda aqui e tal. Aqui a gente tem a tração. E a gente tem quem? A gente tem o peso do concreto, que é 650 newtons. A pergunta é, existe movimento? Tá? Na situação em questão, existe movimento? Eu posso dizer que existe movimento? O sistema, esse sistema aqui, está em movimento? A resposta é não. Por quê? Se a tração... Veja que o peso é 650 newtons. Para existir movimento, quem teria que ser maior que o quê? O peso, que é 650 newtons, teria que ser maior que a tração. Tá?
atração. Teria que ser maior que essa atração. Então a atração teria que ser o quê? A atração teria que ser menor que 650. A atração teria que ser menor que 650. Mas se a atração é menor que 650, então a atração também é menor que quem? Que 910. Então se a atração é menor que 910, a pergunta é, existe movimento aqui? Se a atração, o movimento deveria ser para cá. A atração sendo menor que 910, existe movimento? Não. Por quê? Porque para existir movimento agora desse conjunto aqui, cascalho mais caixa, a atração teria que ser maior que 910. Significa o quê? Que a força de tração, né? A força de tração, ela vai ser equilibrada pelo peso, não vai existir movimento, A força de tração vai ser equilibrada pelo peso, tá? Os 650 newtons do concreto, e ela não vai ser suficiente, a tração na corda não vai ser suficiente para mover o conjunto cascalho mais caixa. Ou seja, a tração na corda é igual ao peso, 650 newtons, porque o conjunto não vai se mover. Então, como não vai se mover, as forças vão se anular. Então, a tração vai ser igual à tração na corda, porque não vai haver um movimento. Então, a tração na corda é igual a 650 newtons. E esse 650 newtons da tração, ela não é suficiente para te botar aqui em movimento, para quebrar o atrito de 910, o atrito estático, o atrito de repouso, tá? Então significa o quê? Que o conjunto não está em movimento, porque a gente percebeu que o peso, que é 650 newtons, esse peso aqui, não é maior que o 910 newtons, ó. Não é maior. Se fosse maior, sim, aí teríamos movimento. Mas como 650 newtons não é suficiente para quebrar o 910 do atrito lá de cima, não há movimento, tá? Então, quem impera? O atrito estático. Só que esse atrito estático de 910 é um atrito máximo. É um atrito estático máximo. Okay? O atrito de fato não é 910. Vamos ver qual é o atrito de fato. Então, como o conjunto não está em movimento, então as forças se anulam, né? Então, a tração é igual ao peso, né? O peso do concreto, que é igual a 650 newtons. Por sua vez, como a tração é 650 newtons e o bloco, né? O conjunto caixa mais cascalho não está em movimento, então a tração equilibra a força de atrito que está sobre a caixa, junto com o cascalho. Ou seja, a força de atrito também vai valer 650 newtons. Então essa é a força de atrito que atua sobre a caixa, tá? Não é 910. 910 é o atrito estático máximo. Para você botar o conjunto caixa mais cascalho em movimento, você precisaria de uma força para quebrar esses 910. Você não conseguiu essa força, porque o peso de 650 não foi suficiente para fazer uma tração na corda suficiente para romper esse movimento. Não foi suficiente. Então, esse 910 seria o máximo para quebrar o repouso, para sair do repouso e começar a se mover. Como não foi suficiente, não conseguiu. Então, o atrito de fato vai ser menor. Esse atrito vai ser 650. Então, vamos supor que você agora colocasse mais peso ali no concreto, colocasse mais massa no concreto. Mais massa, mais massa, mais massa. Ou fizesse outra coisa, tá? Para diminuir esse atrito aí. Ou aumentar o peso. Aumentando o peso, você aumentaria a tração e aí pensaria, agora é suficiente para mover? Qual seria a força suficiente para mover o sistema como está? 910 newtons. Mas a partir do momento que você, vamos supor, conseguisse quebrar o movimento, o atrito não seria mais estático. Não seria mais esse 910. E sim, seria um atrito cinético. Então, ao invés de usar o 0,7 do coeficiente de atrito cinético, a gente usaria o 0,4, que é o coeficiente de atrito estático. Então, mas respondendo a letra A gente tem que a força de atrito é 650 newtons. Ok? Pronto. Essa daqui é uma análise física real, não apenas matemática, mas uma análise física, né, do conceito de atrito e tudo mais, tá? A letra B é o seguinte: subitamente, um operário apanha um saco de cascalho. Ou seja, ele vai, de certo modo, diminuir o atrito estático, né, entre a caixa e o teto, e aquele chão ali. Ele vai diminuir porque ele vai tirar o cascalho subitamente. Então esse atrito estático vai diminuir. A pergunta é agora o conjunto vai entrar em movimento? A resposta vai ser sim. Mas vamos lá continuar a leitura da letra B. Subitamente, um operário apanha um saco de cascalho.
apanha o saco de cascalho. Utilizando considerações de energia, determine a velocidade do balde após ele ter descido 2 metros partindo do repouso. Então ele já diz, a questão B já diz que vai haver movimento. A partir do momento que você tirar o cascalho, você vai diminuir esse atrito máximo. E esses 650 newtons agora vai ser com certeza, porque a questão já fala isso, a letra B já fala que vai haver movimento, mas com certeza vai haver movimento, porque a gente vai fazer essa análise agora. Então o que é que aconteceu? Alguém foi lá e retirou o cascalho. Então a pessoa foi lá, né, e puxou o cascalho para fora. Então agora o cascalho não mais existe, tá? Então eu tenho aqui a corda, tem a tração, né? Agora tem a outra força de atrito, é uma nova força de atrito. É a nova força de atrito, tá? É a nova força de atrito. E aqui continua o concreto, né? Aqui o concreto. Aqui a caixa. A massa da caixa agora continua sendo 80 kg, né? Não mais aquele... O conjunto não mais pesa 80 mais 50, né? 130. Então a gente tem o peso aqui para baixo. Peso do concreto. A gente tem a tração aqui e tal. Então a pergunta é, agora vai haver movimento? Vejamos que sim. A gente sabe que o peso do concreto vale 650 newtons. E quanto é a força de atrito máximo? Força de atrito estático máximo que existe aqui vai ser o que? Vai ser agora a normal, né? Vai ser a normal vezes o coeficiente de atrito estático máximo, que é o 0,7. Agora a normal vai ser a massa da caixa, né, que é 80, vezes a gravidade, que é 10, vezes o 0,7, que é o coeficiente de atrito estático máximo. Vai ser 80 vezes 10, 800. 800 vezes 0,7 vai ser 560 newtons. Pronto, vejamos que o 560 newtons, 560, esse 560, ele é o que? Essa força de atrito estático máximo de repouso, né, estático de repouso, é menor que o 650 do peso. Ou seja, como esse 650 é maior do que o 560, então essa tração aqui vai conseguir quebrar, o atrito estático. Então vai haver movimento. Só que a partir quando há movimento, o atrito passa a ser o quê? Dinâmico. Ou esse atrito estático não vai mais existir. Vai atuar agora o atrito, força de atrito cinético ou dinâmico. Quanto é esse atrito? É normal vezes o coeficiente de atrito estático ou dinâmico, ou cinético, que é o MK. Então vai ser 80 vezes 10 vezes o 0,4 ao invés do 0,7. Então 80 vezes 10, 800 vezes 0,4, 320 newtons. Então essa é a força de atrito, tá? A pergunta é qual vai ser a velocidade, não é isso? Qual vai ser a velocidade do bloco, do piso, do concreto, né, do balde de concreto? No final das contas vai ser a velocidade do conjunto quando ele se deslocar 2 metros de altura. Então, numa situação inicial, a gente tem aqui, ó, a gente tem a situação inicial quando tirou o cascalho. Então, a força de atrito agora não é mais a estática, é a cinética. Então, aqui é 320 newtons, tá? Essa é a força. Aí tem a corda aqui tem a polia, né? Tem a polia e aqui partindo do repouso, né? Então, partindo do repouso, tá? Partindo do repouso. Então, vamos supor que aqui é o y0, y igual a 0. Então, ele está com velocidade inicial igual a 0 metros por segundo, tá? E nessa altura inicial igual a 0. Agora, essa situação 0, né? Início. Qual é a situação do final? A situação do final ele vai se deslocar 2 metros. Então, aqui, né? Estava aqui no início o x, vou botar aqui x igual a 0, tá? Então, aqui é o 0. Aí, depois ele vai se deslocar 2 metros, porque se o balde de concreto se desloca 2 metros de altura, e a corda permanece, a corda não é elástica, ela não se distende, né? Ela continua com o mesmo comprimento, então significa que o bloco, que a caixa aqui também se deslocou 2 metros, ó, x igual a 2 metros, tá? Ela se desloca 2 metros, a força de atrito aqui, ó, essa força de atrito é a mesma, 320 newtons, tá? 320 newtons, se deslocou 2 metros, e aqui a altura do bloco também foi 2 metros para baixo, ó. Tá? Então aqui eu tenho o peso de 650 newtons, né? E a altura agora, o y dele,
né, ele foi para... a gente diria, enfim, vou colocar aqui 2, supondo que é para baixo aqui, tá? Supondo que é para baixo, o eixo Y está orientado para baixo. A pergunta é, é, qual é a velocidade nesse ponto aqui? Qual é a velocidade final nesse ponto? Tá? Vamos lá. Considerando questões de energia, então tem energia inicial e energia final. Então a gente sabe que o trabalho da força externa ela vai ser igual à soma das variações de energia cinética mais variação de energia potencial, tá? Variação de energia potencial gravitacional mais variação de energia potencial elástica, que não existe, né? Aqui é zero, tá? Porque não existe mola, enfim, não existe considerações aqui elásticas, tá? Então, qual é a força de atrito estático? Ou qual o trabalho da força externa? A força externa é a força de atrito, ó. Essa força daqui, ó, porque não existe conservação necessariamente de energia, tá? Então as variações de energia cinéticas mais potenciais não vai ser igual a zero. Então não existe conservação de energia aqui. Então o trabalho da força externa é igual à soma das variações das energias envolvidas aí, cinéticas e potenciais, tá? Então qual é o trabalho da força de atrito, que é a única força externa? É o que? É a força de atrito, que a gente já calculou que é 320, tá? Vezes o deslocamento dessa força vezes o cosseno do ângulo entre o deslocamento, que é nesse sentido, e a força de atrito, que está nesse sentido. Então o ângulo é de 180 graus, tá? Pi radianos. Quanto é o cosseno desse ângulo? Menos 1. Isso é igual à variação da energia cinética. Só que a variação da energia cinética é de todo o conjunto. Todo o conjunto está em movimento. Então é a massa total vezes a velocidade, que é o que a gente quer, velocidade final ao quadrado, dividido por 2, menos, qual é a energia cinética inicial? Zero, porque ele estava em repouso. Quando você tira o cascalho, ele começa a se mover, tá? Mais a variação de energia potencial gravitacional. Só que, como a gente tem um corpo composto por dois, né, com a caixa e o concreto, então a gente vai somar as energias potenciais gravitacionais de cada um deles. Como a caixa está no mesmo nível de altura, tanto no início quanto no final, o nível de altura dela não altera, então não existe variação de energia potencial para ela. A única energia potencial gravitacional que altera é a do concreto, tá? Do balde com concreto. Então vai ser o quê? A energia potencial dele vai ser... vou colocar aqui y igual a... Enfim, a energia vai ser o quê? Vou colocar aqui menos 2, tá? Menos 2. Porque a altura está para cima, vou considerar o eixo para cima aqui. Porque essa variação de energia potencial vai ser negativa, tá? Então é massa vezes gravidade vezes a variação do y, né? Delta y. Ok? Essa é a variação de energia potencial gravitacional. Então quanto é que vai ser isso aqui? A força de atrito é 320, com esse menos vai ficar menos 320, vezes o deslocamento que ocorreu enquanto a força de atrito estava atuando, que é deslocamento de 2 metros, igual a massa total, que é a massa da caixa, que é 80, mais a massa do concreto, que é 65, vezes a velocidade final ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Mas, porque eu coloquei ali, agora eu endireitei o eixo Y, porque essa variação de energia potencial é negativa, tá? Se eu colocasse Y igual a 2, vocês poderiam tender a fazer 2 menos 0, tá? Então esse delta Y seria 2 menos 0. Então, para consertar isso e evitar problemas de sinais, eu endireitei o eixo, tá? Mas você saberia que, como a altura saiu de uma altura maior, né, para uma altura menor, então a variação da energia potencial é negativa. Então por isso que eu ajeitei os eixos, tá? Então vai ficar como aqui? Vai ficar menos, né? Vai ficar menos. A massa do concreto é 65 kg, a gravidade é 10, a aceleração da gravidade, e aqui vai ser 2, né? Porque seria menos 2, que é a altura final, menos 0, que é a altura inicial. Então menos 2 menos 0 seria esse menos 2. E eu já coloquei o sinal aqui, tá? Mas só vocês, independente de como você interpretaria a questão dos eixos, você saberia que a variação da energia potencial era negativa, né? Porque saiu de uma altura maior para uma altura menor, ok? Beleza, então aqui vai ficar o quê? Menos 640 igual a 145, né? 80 mais 65 é 145, vezes velocidade final ao quadrado sobre 2, menos 65 vezes 10, 650, né? Vezes 2, 1.300. Ok, então vamos lá, continuando. Então esse menos 1.300 vai para o outro lado, vai ficar 1.300
menos 640 igual a 145 vezes velocidade final ao quadrado sobre 2. 1.300 menos 640 é igual a 660. Então, quanto é essa velocidade final ao quadrado? A velocidade final ao quadrado é igual ao 660 vezes o 2 dividido por 145. Ou seja, 1.320 dividido por 145, tá? Então, quem é a velocidade final ao quadrado? A velocidade final é igual a raiz quadrada de 1.320 sobre 145. Que isso vai dar aproximadamente, se a gente for fazer essa conta aí, tipo, dividir e tirar a raiz, vai ser aproximadamente 3,017 metros por segundo. Então, a gente pode aproximar para 3, né? Então, a velocidade final é aproximadamente 3 metros por segundo, tá? Então, usando a gente poderia usar as leis de Newton para calcular essa velocidade. Porém, a questão pede para considerar questões sobre energia, tá? Conservação de energia, enfim, tá? Conservação de energia, na verdade não houve conservação porque teve até força de atrito, mas enfim, considerações sobre energia. Então é isso aí, pessoal. Então a resposta da letra B aqui, 3 metros por segundo. Então até o próximo vídeo.